Ok, vamos para a parte 3, 737. E fizemos herdar o povo que estava subjugado, as regiões orientais e ocidentais da terra, que abençoamos. E a mais bela palavra de teu Senhor cumpriu-se sobre os filhos de Israel. O contexto do versículo acima fala da terra prometida, que jorra leite e mel, pois retrata a história do Êxodo. Assim sendo, fica mais comprovado que a terra abençoada santa é um termo que se refere à Palestina e não a Meca. Para mais referências comprovatórias, veja 21:7:1:8:1 e 28:30, que relatam a terra abençoada em consonância com os profetas anteriores, os quais, sabemos aí, estavam ali no contexto judaico, israelita. O versículo 34:18 fala de cidades abençoadas, no plural. O contexto relaciona-se à história da rainha de Sabá. O interessante é que tais cidades podem estar fora da Palestina. Isto nos faz pensar que qualquer terra pode ser abençoada por Alá, de certa forma, seja com água, ouro, vegetais, paz e etc. Em 41:10, vemos esta tese comprovada, pois fala que todo o planeta foi abençoado após Alá tê-lo criado. O termo abençoar pode referir-se a várias cidades. Por exemplo, Alá abençoou o Egito com o Nilo. Desta forma, a terra abençoada da Palestina não é a única terra abençoada, em detrimento das demais. Além disso, qual a região do mundo com o maior número de conflitos? A bênção de Deus pode cair sobre a água. Para ver uma referência, vejam 59. Sobre seu livro também, 692. É um argumento falso dizer que a bênção de Alá é exclusividade da Palestina. 2:125. Quando fizemos da casa um lugar de visita e fé para as pessoas, e tomai do Macã, ou da estância de Abraão, por lugar de oração, e fizemos um pacto a Abraão e a Ismael, purificai minha casa, para os que andam em grupo nela, e para os devotos e para os que se humilham, reconhecendo ou se convencendo. 4, aqui nós temos uma observaçãozinha que mais tarde eu vou ler. Na verdade, estou no versículo 126. E quando Abraão disse, Senhor meu, faze desta uma cidade de fé, e dá dos frutos por sustento aos seus habitantes, àqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia. E quando Abraão levantava os alicerces da casa, e Ismael disse, Senhor nosso, aceita de nós. Observação 1. Aqui nós estamos na raiz sa, wal, ba. Indica recompensa ou roupa. No caso, eu creio que a melhor tradução seja lugar de proveito ou recompensa. Tá? Essa aqui é a observação 1. 2, nós já vimos, é uma palavra que significa fé, segurança. E 3, estabelecer. 4, observação 4, indica que a terra de Abraão seria próspera. Tá? Aqui nós vemos o versículo 126, dizendo que Abraão pediu para Deus, Senhor meu, faça desta uma cidade de fé e dá dos frutos por sustento aos seus habitantes, àqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia. Então, nós vemos que aqui o 4, essa observação 4 diria que a terra ali que Abraão pedira para Deus seria uma terra próspera, o que é diferente de Meca. O asterisco número 1, a casa está com artigo definido, portanto, trata-se de uma casa. Tá? Aqui nós vemos da casa e não das casas. Então, nós estamos falando de uma casa. Então, a promessa de Abraão que ele fez o templo, estava ali sobre uma casa. O asterisco 2, a expressão minha casa indica que é um templo de Deus. Nós vemos aqui o asterisco 2, onde é que ele está? Aqui em cima. Purificar em minha casa, tá? A expressão minha casa indica que é um templo de Deus. O original é
Baitiya. Um dos versículos do Alcorão afirma que todas as mesquitas são para Allah. Não chega a fazer uma afirmação com o sufixo ya, que indica a posse direta neste caso. Muitos chegam a afirmar que esta casa seja a atual Kaaba, porém até o momento creio não haver provas disso. Em 1173, a família povo de Abrão é definida como família da casa. O seguinte versículo parece favorecer a interpretação de que a casa feita por Abraão ficasse em Meca. 14:37. Senhor nosso, por certo, eu fiz habitar parte de minha descendência em vales sem searas, junto de tua casa inviolável, sagrada. Senhor nosso, para que eles cumpram a oração. Observação, asterisco, raiz Zarahain. Indica cultivos, plantações, semear e não região desértica e infértil. Assim sendo, este argumento é frágil na tentativa de dizer que Abrão estabeleceu a casa em Meca. Quem ainda tiver dúvida no significado desta raiz poderá verificar que em 12:47 ela possui o sentido evidente de plantar. É a interpretação do sonho do faraó feita por José. Então aqui Abraão ele estabeleceu a casa um lugar sem plantações, né? Não numa região desértica. Seria a tradução mais literal neste caso. A unicidade da casa de Alá pode ser questionada a partir do seguinte versículo, 24:36. Em casas que Alá permitiu fossem erguidas e em que fosse celebrado seu nome, nelas glorificam-no ao amanhecer e ao entardecer. Então, existem diversos templos, né? Então, a questão da unicidade da casa de Alá é questionada aqui. O plural acima destacado nos faz questionar a casa de Alá no singular, como se só existisse uma. Algumas pessoas até pensam que Alá mora no templo, porém é evidente que são apenas casas dedicadas para a sua adoração. Vou continuar na parte 4